Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini, e com você? Tudo certo, cara. A gente acabou de acompanhar a memorável vitória do Santos contra o Fluminense por 5-2 em 95. Jogo esse que a TV Bandeirantes reprisou hoje. E a gente está fazendo essa abertura até um pouco diferente, só para explicar que você vai ouvir em seguida um episódio sobre o Giovani. E esse episódio a gente já gravou há muito tempo, lá no mês de abril, e a gente quis aproveitar o gancho dessa partida transmitida pela Band para colocar o episódio do Giovani, já que a torcida santista, quem não viu, pôde conhecer aquele time, né? Não só o Giovani, mas o time como um todo. E quem viu, quem viveu aquelas emoções, pôde reviver de novo, certo, Fernando? Certo, Vini. Essa partida é sensacional, uma das principais da história do Santos. E para nós que somos meninos da fila, ela tem um peso muito maior, né, Vini? Com certeza. E foi muito prazeroso poder relembrar as emoções desse jogo, ainda mais com a narração do Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale. E comentários de Mário Sérgio. Também outro que deixa saudade, que no meio do jogo falou assim, olha, se o jogo continuar assim, o Santos vai fazer 3, 4, 5, como se fosse uma profecia, e foi isso que o Santos fez. Poderia ter feito muito mais, mandou 2 bolas na trave, e, cara, que é um jogo pra lavar a alma. Eu era criança, lembro bastante do jogo, mas não com tanta riqueza de detalhes, e assistir hoje de novo foi uma verdadeira viagem no tempo. E, Fernando, queria que você falasse também aquela bola do Renato Gaúcho, cara, quando tava 0-0, aquilo poderia mudar todo o jogo. E parecia que naquele lance o Edinho estava batido, o Marcos Adriano salva, e acho que aquilo deu até um gás para a equipe, e foi legal reviver esses momentos, que assim, né, toda vez que você precisa tirar uma vantagem muito grande, todo mundo diz que os 15 primeiros minutos são fundamentais para você marcar. Enfim, aquele time não marcou nos 15 primeiros minutos, o primeiro gol acho que sai com 23 minutos, mas manteve a calma o tempo todo e estava muito consciente do que tinha que fazer e parecia que tinha até uma certeza que fariam, Vini. Sim, e é lógico, a gente tá vendo aqui, quando a gente viu, a gente sabe o que aconteceu, mas é impressionante como aquele time dividiu cada centímetro do campo. A bola era um prato de comida mesmo, deu gosto de rever isso, foi muito emocionante. E no mês de dezembro, quando completaram 25 anos daquela campanha, né, aquele jogo foi em 95, estamos em 2020, se você estiver ouvindo isso em 2020, são 25 anos. A gente vai fazer um episódio especial sobre a campanha inteira e falaremos um pouco mais sobre esse jogo. Mas o episódio que você vai ouvir a partir de agora é sobre o Giovani, Fernando. E a gente já abre esse episódio com a narração do segundo gol, na voz do José Silvério. Vamos nessa, Fernando? Vamos lá, Vini, todos juntos. Bom episódio, pessoal. Até mais. Parte bem pro campo de ataque, virou por dentro para Carlinhos, livre, arrancou, rolou para Giovani, grande finta, limpou, bateu, é gol! Gol do Santos! Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do nosso podcast e como vocês puderam ver na abertura, esse gol narrado pelo José Silvério, hoje a gente vai falar do Giovani. Giovani, que é um dos maiores jogadores da história do Santos, e eu estou aqui novamente com o meu amigo Fernando Ribeiro para comentar um pouco sobre esse craque que vestiu a camisa 10 em tantas oportunidades. Tudo certo aí, Fernando? Tudo bem, Vini, com você? Tudo tranquilo, feliz em poder falar sobre um dos meus ídolos. E eu queria que você abrisse o programa de hoje, Fernando, falando sobre o que significou, o que representou para a torcida do Santos o Giovani. Vamos focar nesse começo aqui, na primeira passagem dele, porque vamos só contextualizar. Santos vinha de períodos turbulentos e o Giovani foi o cara que guiou o time naquela campanha de 95, entre outros feitos. O que você tem a dizer sobre ele? Vini, eu tinha 12 anos naquela maravilhosa campanha de 1995 e o Giovani significou pra gente
principalmente para quem era criança, eu era criança naquela época, algo muito semelhante a que outros imensos ídolos do passado significaram em suas épocas, né? Eu me recordo que chegar à final do Campeonato Brasileiro, a maneira como foi, fez a gente voltar, principalmente quem era mais velho, voltar a ter aquela alegria com o Santos, e os mais novos conhecer como o Santos chegando em fases agudas. O Santos não chegava nas decisões e a gente via os rivais chegando. Então o Giovani tem um papel muito importante nesse retorno do Santos, ao retorno do Santos à grande mídia, retorno às fases decisivas. Ele marcou uma geração, né, Vini? Não existe, acho que não existe nenhum santista que vivenciou aquela época, principalmente os mais novos, como é o meu caso, que não tem o Giovani como um ídolo de infância. Verdade, cara. Isso aí com certeza, o Giovani é um ídolo de uma geração inteira. Já tive o prazer de encontrar com ele, já dei aquela tietada básica. O cara realmente marcou. Quem mora em Santos, Vini, consegue encontrar ele muitas vezes, porque ele está sempre pela cidade, passeando. Sim. É uma pessoa muito solícita, as pessoas que pedem para tirar foto com ele sempre é bem solícito. O Giovani se apaixonou pela cidade também. Exato. E eu posso dizer que tive o privilégio de correr junto com ele. Tava correndo na praia um dia, ele passou feito uma flecha, eu tentei acompanhar, mas não deu, mas acho que uns 3 segundos ali eu corri lado a lado com ele. Foram aí que começaram as suas lesões, né, Vini? Exatamente. Vou falar um pouquinho agora, entrar mais para um lado de informações sobre ele. Ele nasceu dia 4 de fevereiro de 72 em Belém do Pará. Ele jogou no Santos na primeira passagem de 94 a 96, que foi a passagem mais marcante, né? Ele voltou em 2005 e jogou até o comecinho de 2006 e voltou em 2010 para se aposentar, cumprindo a promessa que ele tinha feito quando saiu lá no ano de 96. Vou explicar agora um pouquinho como que tudo começou, né? O Giovani, paraense, como eu tinha dito, ele foi revelado pela Tunaluso e passou por alguns outros times daquele estado, como o Remo e o Paysandu. E ele foi emprestado para São Carlense antes de chegar no Santos. Também tem até uma história que é mal contada, ou então nem tão 100% esclarecida, de que o Palmeiras deixou o Giovani esperando no hotel para fazer um teste ou após um teste. Não sei dizer direito, Fernando. Acho que foi isso, né? Vini, dizem que o Giovani faria um teste no Palmeiras e aí ninguém foi recepcioná-lo. Deixaram ele esperando. Isso, é o segundo ídolo da nossa história que o Palmeiras perde pra gente, porque aconteceu uma coisa bem semelhante com o Léo, né, Vini? Sim, exatamente. E o Léo depois marcou a história com a camisa do Santos, igual o Giovani. Sim, exato. E o Santos, o Giovani, o passe do Giovani, na época existia o passe, era da Tunaluso. Ele foi emprestado para o São Carlense. O Santos despertou o interesse do Santos e o Santos contratou ele por empréstimo de 6 meses com passe estipulado. O passe estipulado dele estava em R$300 mil. O detalhe dessa negociação, após os 6 meses de empréstimo, foi que o Pelé doou do próprio bolso R$150 mil, arcando com metade do valor pago pelo Giovani. Os outros 150 mil o Santos pagou, né? Espero que o Santos tenha feito o pagamento. E o Giovani é muito tímido, todo mundo acho que conhece a personalidade dele. Ele demorou a cair nas graças da comissão técnica, né? Que primeiro o técnico era o Joãozinho, depois o Serginho Chulapa, que assumiu interinamente, mas aos poucos ele foi mostrando o seu valor nos treinamentos e foi aparecendo no time de cima. E Vini, o primeiro jogo do Giovani pelo Santos foi no seu estado natal. Foi no estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará. O Santos ganhou do Remo por 4-1 em 25 de setembro de 1994. O Giovani entra no decorrer da partida no lugar do Ranieri. E só para a gente relembrar aquela equipe de 1994, neste dia exclusivamente, o Santos entrou em campo com Edinho, o filho do rei, Índio, Marcelo Fernandes, Júnior e Silva. O meio-campo formado com Dinho, Galo, Ranieri e Paulinho Kobayashi. No comando do ataque, Macedo e Guga. E o Serginho Fraldinha entrou no lugar do Dinho. O Giovani, como eu havia dito,
entrou no lugar do Ranieri. Todos eles comandados por Serginho Chulapa. Um time bacana, né? Um time, assim, é um time que eu vi jogar, um time bem legal, alguns nomes... Carismático. Isso, cara. Você pega aí o Índio, que marcou toda uma geração, o Galo, que depois fez bastante sucesso no próprio Santos também, Macedo, Guga, ídolo eterno, Macedo que teve ótimas passagens pelo São Paulo e uma passagem fabulosa também pelo Santos. Um time bem legal e comandado, cara, por um dos ícones da história santista, que é o Serginho Chulapa. E o interessante disso, Vini, é que essa partida contra o Remo foi válida pelo Campeonato Brasileiro e o Santos vinha de uma derrota bem acachapante para o Independiente da Argentina pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. O Santos havia sido eliminado. O Santos perdeu de 4-0 e depois na Vila Belmiro acaba não conseguindo a classificação. E a curiosidade disso é que o Santos levou um gol de Uzuriaga, que anos depois jogaria pelo Santos e em uma partida das mais polêmicas. Como você havia dito, o Giovani teve bastante dificuldade para se firmar como titular do Santos, né? E depois dessa partida contra o Remo, ele fica 4 jogos sem participar. E aí, a primeira partida dele como titular somente em 22 de outubro, contra o Botafogo do Rio de Janeiro na Vila Belmiro. Guga e Marcelo Fernandes foram os autores dos gols da vitória do Santos, num público de 3.211 na Vila Belmiro. Giovani jogou muito bem essa partida, deu uma assistência para o gol do Guga, e essa partida foi determinante para a carreira do Giovani no Santos, né? Porque depois disso ele passou a figurar com frequência no time titular, entrava em todas as partidas. Essa partida muito provavelmente foi a determinante para toda a continuidade dele na Vila Belmiro. Sim, e o detalhe do gol que ele deu para o Guga foi que foi uma arrancada em velocidade pela direita. Assim. Muitos falavam que o Giovani era um jogador lento, às vezes meio desligado, mas como ele era muito alto, ele tinha uma passada muito larga, quando ele arrancava era difícil segurar. Então esse gol aí também vale ver no YouTube, ele faz uma arrancada bonita, cruza na medida e o Guga só empurra. E só para corrigir, Vini, essa partida que o Santos perdeu de 4-0 do Independiente foi a que selou a desclassificação do clube da Supercopa, tá? Perfeito. E figurando com um pouco mais de frequência no time titular, o primeiro gol com a camisa do Santos não demorou a sair. Foi no dia 30 de outubro de 94, Santos e Paraná na Vila Belmiro. Giovani aproveitou o cruzamento do lateral índio e de cabeça fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Mas o Santos fez uma campanha discreta nesse Campeonato Brasileiro, acabou ficando fora da fase final, né? E o Giovani acabou fazendo o seu segundo gol no último jogo do Santos na temporada, que foi um amistoso contra o Chivas lá nos Estados Unidos. O Santos ganhou por 3-1 e o Giovani fez o seu gol, terminando o ano com 2 gols. E agora a gente chega no ano de 95, que foi o ano que o Giovani despontou para o futebol mundial, né? O futebol dele desabrochou de vez. Ele foi vice-artilheiro do Paulistão com 19 gols, só que o Santos acabou sendo eliminado no quadrangular final. E o Giovani assinou uma pintura no Brinco de Ouro da Princesa, com aquele golaço que ele sai costurando a zaga do Guarani desde o meio campo e de bico toca na saída do goleiro. Vamos colocar aqui um áudio do histórico Alexandre Santos, narrador da Band, que vai mostrar que vai contar como foi esse gol. Ao lance do Giovani, já levou 3, ó, e vem embora, 4, espetacular o lance de Giovani, tocou, gol, Giovani é o nome dele, vai Giovani que a festa é sua, que golaço, ele fez uma fila sensacional, um biquinho curtinho na bola, tirou o Irã e jogou lá dentro, 3 para o Santos, 1 para a equipe do Sensacional esse gol em Campinas, né, Vini? Não me canso de escutar e rever esse gol, porque realmente foi um gol bem marcante. Na sequência da temporada, Vini, o Santos disputou uma competição caça-níquel criada pelo SBT, que foi a Copa dos Campeões Mundiais. Participaram Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. O Santos era um regulamento bem simples, as equipes se enfrentavam entre si e os 2 melhores iam para a final. O Santos fez a melhor campanha na primeira fase, mas acabou perdendo nos pênaltis a final para o São Paulo. E o Giovani acabou até desperdiçando a cobrança dele, porque o título foi determinado
nos pênaltis. Em 95, o sucesso do Giovani acabou garantindo a ele uma convocação para a seleção. O Brasil vinha da conquista do tetracampeonato um ano antes, já havia a questão da reconstrução da equipe, porque muitos deles eram oriundos da equipe de 90, pensando numa renovação da seleção brasileira. Então o Zagallo, o técnico Zagallo, que assumiu após a saída do Carlos Alberto Parreira, convocou o Giovani para um amistoso contra a seleção de Israel. Tá? Esse amistoso aconteceu dia 17 de maio de 1995, lá em Israel. O Brasil ganhou de 2-1, gols de Túlio e de Rivaldo, e na primeira partida do Giovani com a camisa amarela, o Brasil alinhou com Zete, Cafu, Aldair, Kleber e Roberto Carlos, Kleber que jogou no Santos depois, Doriva, Dunga, Juninho Paulista e Rivaldo, Túlio e o Ronaldo depois apelidado de Fenômeno. O Giovani entrou no lugar do Túlio no decorrer da partida. Enquanto o Giovani esteve no Santos, ele fez 6 partidas pela seleção brasileira, Vini. Mas ele acabou nunca se firmando, né? Até mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente não sabe se pelo perfil discreto ou alguma outra implicância de treinador, Giovani acabou não conseguindo mostrar todo o seu talento na seleção, apesar de alguns bons momentos. E aí a gente chega no Brasileirão de 95, que talvez tenha sido o auge do Giovani aqui no Brasil, né? Muitos falam que o melhor momento da vida dele como jogador foi na Grécia, pelo Olympiacos, mas no Brasileiro de 95 o Giovani liderou um time desacreditado e fez chover em vários jogos da campanha. Destaco assim, Fernando, de cabeça alguns jogos da fase inicial, como contra o Corinthians, Palmeiras, Botafogo, contra o Grêmio, Cruzeiro, uma importante que Cruzeiro o Santos na Vila Cruzeiro. também. O Ronaldo jogou esse jogo, né? Sim. Ou não? Jogou. O Santos ganhou por 2-0. Então o Santos estava até numa posição desconfortável na tabela, só que no segundo turno da competição fez uma arrancada importante, conseguiu a classificação para a semifinal de uma maneira emocionante. No último jogo da fase, o Santos teria que ganhar do Guarani. O último jogo da fase de classificação, né? O Santos precisava vencer a equipe campineira, porque se empatasse, a vaga ficaria com o Atlético Mineiro. E o 0-0 persistiu até o final do segundo tempo. Só que aí o Marcelo Passos, também um jogador importantíssimo naquela campanha, tirou um gol que eu não consigo entender ainda como que ele conseguiu acertar aquele chute, Fernando. Ele estava perto da bola, sem ângulo, ele conseguiu dar um tapa na gaveta assim, esse gol é inesquecível para mim. E esse jogo tem no YouTube com narração do Galvão Bueno, cara. Eu indico muito esse jogo. Sensacional. Lembra desse gol? Pô, sensacional. E Vini, só pra voltar, o jogo do Santos e Cruzeiro, o Ronaldo não jogou. O ataque do Cruzeiro foi Marcelo Ramos e o nosso Paulinho McLaren. Mas sobre esse jogo contra o Guarani, foi uma partida das mais tensas, Vini. Tensas porque o Santos não conseguia achar o gol. Havia até uma polêmica se o Atlético Mineiro teria ou não prometido prêmio para os jogadores do Guarani, que o Guarani já não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato naquele momento. E aquele gol do Marcelo Passos foi algo dos mais emocionantes daquele ano. E o Guarani, na época, tinha times fortíssimos. Então não menosprezando o Guarani hoje, que até vive uma situação que não condiz com o tamanho da sua história. Aqui, o Guarani, nos anos 90, tinha times muito complicados de serem vencidos. E esse jogo ele vendeu caríssimo a derrota. E aí é o que o Fernando falou. O jogo vai ficando nervoso e a gente vai evocando fantasmas do passado. Você não consegue fazer um gol, você vai falar, caramba, você já está na fila desde 84, um time desacreditado e não consegue fazer o gol. O nervosismo vai aparecendo nos torcedores e se reflete dentro do campo. Eu vou aqui até, Fernando, enquanto eu falava aqui, estava enrolando aqui para chegar, modo de dizer, para chegar na escalação do Guarani. O Guarani foi a campo com Léo, Anderson, Davi, Renato Carioca e Júlio César. Valdeir, Silvinho, Sérgio Soares, o treinador, e Leonardo, Fernando Diniz e Alex. Fernando Diniz, treinador, né? Também. Fernando Diniz, treinador, jogou no Santos também, inclusive. Sim. O Marcelo Passos fez esse gol que a gente falou, e o Giovani fez o gol que deu alívio na torcida e garantiu a classificação também aos 44 do segundo tempo. Esse gol fez com que o Santos se credenciasse a enfrentar o Fluminense, que talvez ali tenha sido o ponto alto na carreira do Giovani, né? A semifinal contra o Fluminense começou no Maracanã.
E o jogo de ida deu tudo errado para o Santos. O Santos até fez um bom primeiro tempo, só que acabou perdendo por 4-1 e levou 2 gols após os 44 do segundo tempo. Então, de novo, a gente percebia que o nervosismo batia nos jogadores, a apreensão na torcida. Como é que faria para virar esse placar, né? Teria que ganhar por 3 gols de diferença. E um outro agravante, Fernando, foi que o Santos perdeu 3 jogadores para a volta. O Robert e o Jameli foram expulsos e o Wagner tomou o terceiro cartão amarelo. Ou seja, o Santos teria que tirar uma diferença de 3 gols sem 3 dos seus principais jogadores, mas aí o resto é história. Vini, o dia 10 de dezembro de 1995 jamais será esquecido para toda a torcida santista e também para a carreira do Giovani, porque a vitória santista por 5-2 foi algo realmente surreal. A atuação do craque paraense foi simplesmente de gala. Eu me recordo que em 2002 ou 2003, a revista Placar fez uma eleição sobre os principais jogos, os melhores jogos do Campeonato Brasileiro, e esse jogo foi eleito o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, não sendo uma final. Então, excluindo as finais, a revista Placar elencou essa partida como a melhor partida da história do Campeonato Brasileiro. E aí a manchete do Estadão no dia seguinte era: Santos, impossível, vence como campeão. Todos os jornais destacaram a atuação perfeita do Giovani, e a revista Placar, que eu tinha citado anteriormente, deu nota 10 para o Giovani no seu concurso Bola de Prata. Foi a primeira vez na história da revista Placar que um jogador recebeu a nota 10, porque os jurados da revista Placar eram muito duros, muito rígidos quanto às notas, então foi a primeira vez que um jogador recebeu a nota máxima nessa competição. Inclusive o Giovani foi o bola de ouro nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Giovani fez chover no Pacaembu. Foram 2 gols, ele teve participação direta nos outros 3 gols, marcados por Camanducaia, Macedo e Marcelo Passos. E o último gol do Marcelo Passos, um passe de calcanhar do Giovani, maravilhoso. O Santos precisava fazer 3 gols para seguir a final. O Santos termina o primeiro tempo com 2 gols de vantagem, com 2-0, 2 gols do Giovani, e a torcida ficou tão inflamada que a equipe não desceu para o vestiário. A equipe ficou no gramado durante os 15 minutos do intervalo, e isso contagiou e deixou a torcida ainda mais animada, ainda mais esperançosa, e no segundo tempo o Santos consolidou a vitória que entrou para a história. Eu acredito que essa partida deve estar entre as 5 maiores apresentações do Santos em toda a sua história. Naquela tarde, o Santos alinhou com Edinho, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo, o Ronaldo Marconato e Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Giovani e Marcelo Passos, Camanducaia e Macedo. O Pintado entrou no lugar do Marcelo Passos no decorrer da partida, o Batista no lugar do Camanducaia e o Marcos Paulo no lugar do Macedo. O técnico era o grande Cabralzinho. 28 Fernando, mil... Rapidão. Pode falar. Só um adendo, cara. Eu queria que você falasse também um pouco do Cabralzinho, a importância dele. Você recentemente até conversou com ele para um outro projeto. E às vezes eu sinto particularmente que o Cabralzinho não teve o seu valor devidamente reconhecido até pela imprensa e por parte da torcida. Sim, conversei com o Cabralzinho recentemente para entrevistá-lo para a biografia do Lula. Ele mora na Suécia atualmente, o Cabralzinho, bastante magoado com a situação que aconteceu com ele. O Cabralzinho teve um papel fundamental na construção dessa equipe, né? O Santos não teve uma equipe tão forte em 94, e mesmo no primeiro semestre de 95, que facilitasse a vida de Cabralzinho. Ele teve também uma visão muito boa de colocar o Giovani mais próximo do gol. O Giovani sempre atuou como um meia, por vezes até um pouco mais recuado, muito atrás dos atacantes. E em 95 o Giovani teve muita liberdade para poder chegar muito na área, e com isso ele fez muitos gols. Mesmo não sendo um atacante, nem sendo centroavante do Santos, ele foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e foi o vice-artilheiro da competição, ficando atrás apenas do Túlio do Botafogo.
Além disso, o Cabralzinho teve também um papel bem importante em trazer alguns jogadores de volta. O Marcelo Passos, que era um jogador formado nas categorias de base do Santos, que nunca havia se firmado no time principal com tanta regularidade, começou a jogar muito bem. O Camanducaia teve mais chances e também a sua velocidade foi muito bem explorada. Macedo foi muito bem. Acho que um dos principais jogadores que explodiram com o Cabralzinho foi o volante Carlinhos, que também criado nas categorias base do Santos. Galo, Narciso. Então o papel do Cabralzinho realmente, Vini, é bem subestimado na montagem dessa equipe e no sucesso também dessa equipe. E ele não continua no ano seguinte, né? Ele é substituído pelo Candinho quando o ano muda, então realmente ele não teve o seu ótimo trabalho reconhecido. Eu só vou fazer uma observação que o roteirista esqueceu de colocar aqui no nosso material. O time do Fluminense, acho que vale destacar que tem algumas figuras emblemáticas naquele time. O goleiro era o Wellerson, lateral Ronald, a zaga tinha Lima e Alê, na lateral esquerda Cássio, que depois jogou no Santos, inclusive. Sim, 97. O meio tinha Vampeta, ele mesmo, nosso freguês desde 95, Otacílio, Ailton e Rogerinho. O ataque tinha o Renato Gaúcho e o Valdeir. Entraram Gaúcho e Leonardo. O técnico era o Joel Santana. E até o Renato, do seu jeito fanfarrão de ser, provocou o Santos durante a semana, né? Falou aquelas coisas e acabou servindo de motivação. E também uma coisa que vale lembrar, Fernando, eu lembro que eu fiz isso, você deve ter feito. Os jogadores do Santos lançaram moda na época, né? Sim. Na época eu tinha cabelo, o Giovanni pintou o cabelo de vermelho, eu pintei, o pessoal da minha escola, da minha rua também, todo mundo acabou pintando. Acho que o Jameli fez um símbolo do Santos no cabelo, os jogadores faziam... Foi o Robert. O Jameli pintou o cabelo dele de quase branco, o Robert fez Exato. um desenho na cabeça. Isso. Na verdade, isso aconteceu quando o Santos ganhou entre a torcida. Quando eles fizeram uma promessa, brincadeira, quando se passassem do Guarani, se passassem para a semifinal. Então, o Giovanni atua as duas partidas contra o Fluminense com os cabelos descoloridos em vermelho. Dá uma amostra de como o time ali estava unido, né, em busca do título, e eram todos meninos também na época. Então, e a torcida comprou esse barulho, entrou no embalo, mas infelizmente o título não chegou por outros motivos, não é? Sim, sim. Aquele grupo era um grupo bem irreverente, viu, Vini? A torcida gostava bastante dos jogadores, eles eram muito brincalhões, faziam brincadeiras em entrevistas, o ambiente era muito favorável para essa equipe, era um grupo bem unido mesmo. E essa mágica atuação do Giovanni contra o Fluminense credenciou o Santos a disputar a final do Campeonato Brasileiro, a primeira desde 1983, contra o Botafogo. Giovanni fez o gol do Santos na primeira partida, o Santos perde para o Botafogo no Maracanã por 2-1. E na partida de volta o Giovanni perdeu algumas boas oportunidades também. No jogo sem goleiro que ele perde, né? Exatamente. O goleiro Wagner do Botafogo fez diversos milagres, mas não vamos falar muito desse jogo, Vini. Talvez até a gente pode até aprofundar em outro podcast tudo o que aconteceu naquelas partidas, né, contra o Botafogo. Mas enfim, a gente sabe de toda a história. O juiz Márcio Rezende de Freitas foi determinante para a decisão do título e para que o título fosse para o Rio de Janeiro, para o Botafogo. Eu fico com a manchete da Gazeta Esportiva do dia seguinte da segunda partida da final, o Santos roubado, mas o foco nosso aqui é falar sobre Giovanni. O ano de 1995 foi fantástico para o jogador, ele marcou, Vini, 41 gols ao longo do ano de 95. É um número muito expressivo para um jogador que não era centroavante, tampouco de ataque, era um meia que chegava muito mais na área. Ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis como o melhor jogador daquela edição do campeonato. Então toda eleição de melhor craque, de melhor jogador daquele campeonato brasileiro foram todos para o Giovanni, inclusive, que eu já citei, a bola de ouro da revista Placar.
perfeito. E aí a gente chega em 96 e a gente acaba percebendo como que muda, né, uma coisa de um ano para o outro. Em 95 o Santos começou o ano totalmente desacreditado. Em 96 começou a temporada como uma das sensações do futebol brasileiro. Naturalmente, você acaba de ser vice-campeão brasileiro, você se credencia a títulos, né? O título estadual, por exemplo. E antes de começar o estadual, o Santos bateu o Corinthians na final do torneio de verão, na Vila Belmiro, grande torneio de verão. Santos é o atual campeão do torneio de verão, viu, Vini? O Santos é o atual campeão do torneio de verão. Ganhou todas as edições e o Giovani é o MVP do torneio de verão. Sim. O Santos acabou ganhando por 3-1 e o Giovani fez o gol dele. E só que o Paulistão de 96, o Palmeiras montou aquele time que ficou para a história. Foi um ataque com mais de 100 gols, foi uma verdadeira máquina. O Palmeiras teve um aproveitamento de pontos assim acima dos 90%. Só que o Santos fez um segundo turno muito, muito expressivo, né? Naquela época o Campeonato Paulista era disputado em turno e retorno. O Palmeiras ganhou o primeiro turno, o Santos lutou pau a pau para ganhar o segundo turno, acabou não ganhando, inclusive o jogo do título do Palmeiras, o Palmeiras ganha do Santos no Parque Antártica e acaba ganhando o título. E mesmo com tantos craques no time do Palmeiras, o Giovani foi o artilheiro do campeonato com 24 gols, cara. Então, ou seja, terminou o ano com 41, já no Paulista fez 24. O Giovani chamava a atenção do mundo inteiro. O seu nome estava cada vez mais sendo... Pode falar. E outra coisa, Vini, já voltando ao assunto capilar, em 95 os jogadores do Santos pintaram os cabelos para comemorar a classificação para a semifinal e para dar sorte para a semifinal. Em 96, a equipe do Santos também lançou moda capilar. Todos os jogadores rasparam sua cabeça, Vini. Não sei se você se recorda. Recordo e passei a adotar isso de 2006 para frente, frequentemente não tenho cabelo. Logo estarei lá, Vini. Como eu estava muito em breve. O Giovani chamava cada vez mais a atenção do futebol europeu e o Barcelona foi mais rápido que toda a concorrência, acabou contratando o Giovani por 7 milhões e 800 mil dólares, fazendo com que o meia se tornasse o jogador mais caro da história do futebol brasileiro até então. E a despedida do Giovani foi contra o Real Madrid, um adversário que ele passaria a enfrentar no Barcelona. O Santos conseguiu marcar um amistoso contra o Real em Vila Belmiro, ganhou por 2-0, foi a despedida do Giovani. Antes desse jogo de despedida ainda deu tempo do Giovani fazer o 100º gol da sua carreira numa partida contra o Botafogo de Ribeirão. Fernando, eu vou chamar aqui a ficha do Santos e Real Madrid e um detalhe me chamou muita atenção aqui na época. O Santos jogou contra o Real dia 20 de junho na Vila Belmiro, ganhou 2-0, gols de Camanducaí e Jameli. Local, Vila Belmiro público, 2.120 almas. Torcida do Santos tem hora que eu não consigo explicar. Historicamente, não é de agora. Exato. O Santos foi a campo com Edinho, Cláudio, Sandro, Narciso, Marcos Adriano, Galo, depois Cerezo, Baiano, depois Marcos Paulo, Robert, depois Marcelo Passos e Jameli, Macedo, depois Camanducaia e Giovani, depois Batista. O técnico era o professor José Teixeira. O Real foi a campo com Contreras, Chendo, Sanz, Vaqueriça e Lassa. Depois entrou Molina, Kiki, Redondo, né, o Fernando Redondo. Depois entraram Guti e Rincon, Martini, depois entrou Gomes e Milá. Ivan Pérez e Zamorano. O técnico era o multicampeão Fábio Capello. A gente vai subir aqui agora um áudio, declaração dos companheiros do Giovani falando sobre a saída dele, né? O Marcelo Passos, o Marcos Paulo, o Galo e o Robert, com muita irreverência, deram o seu adeus para o Santos, para o Giovani, para a TV Globo. E logo depois eu vou colocar também um áudio do Giovani falando sobre sua despedida e a promessa de voltar para o Santos para encerrar sua carreira. Aí, Tídio, Cocão, um abraço e boa sorte. Nós agradecemos pelos vários bichos que você nos deu. Ô, cabeça de melão, você não esquece dos amigos que depois que você ficou rico, hein? Um abraço e boa sorte para você. Um beijo naquela cabeça de coco lá. Tenho certeza que um dia, se eu voltar, eu quero vir aqui para o Santos e encerrar minha carreira. Como o Giovani jogou só até o meio do ano, ele acabou a temporada com 25 gols, também já era bastante coisa. Tem muito meia hoje que não termina com 10. O Giovani, jogando apenas metade do ano no Brasil, fez 25. E aí ele pegou o avião e foi para a Catalunha. Bom, Vini, o Giovani marcou seu nome no futebol europeu. Logo que ele chega em Barcelona,
ele encontra o Ronaldo também chegando no Barcelona, e logo na primeira temporada eles ganham 2 títulos, a Copa do Rei e a Recopa Europeia, a chamada Cup Winners' Cup. Teve uma boa passagem pelo Barcelona, o Giovani também ganhou uma Supercopa Europeia, foi muito bem em solo catalão, e depois seguiu para o Olympiacos da Grécia, onde ele jogou de 99 até 2005 e fez história. Giovani até hoje é tratado na Grécia como se fosse um rei, né? Então, a aventura europeia do Giovani foi Barcelona de 96 até 99 e o Olympiacos de Atenas na Grécia de 99 até 2005. Pela seleção brasileira e boa parte das partidas que o Giovani atuou com a camisa amarela, ele estava jogando em clubes europeus. A carreira do Giovani foram 20 jogos, né, pela seleção brasileira, 20 partidas, e ele marcou 6 gols. O Giovani esteve no grupo campeão da Copa América em 97, começa a Copa do Mundo de 1998 como titular, mas ele vai muito mal no primeiro tempo da estreia contra a Escócia, é sacado no intervalo pelo Zagallo, o Leonardo entra no seu lugar, e ele não volta mais a atuar nenhum minuto naquela campanha que culminou com o vice-campeonato mundial. O Brasil perdeu a final para a França, né? O Giovani jogou pela seleção brasileira, o primeiro jogo dele foi em 95 e a última partida dele foi em 1999. Depois de toda a aventura no velho continente, o Giovani decidiu regressar ao Brasil. Obviamente a primeira parada dele não teria que ser em outro lugar que não Vila Belmiro. Então, em maio de 2005, aos 33 anos, Giovani volta a vestir a camisa do glorioso alvinegro praiano. Mesmo com 33 anos de idade, Vini, o Giovani ainda estava em ótima forma, viu? Realizou bons jogos, formou uma parceria muito boa com o Robinho, enquanto o Robinho aqui esteve. A reestreia do Giovani foi em 12 de junho de 2005, uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, curiosamente contra o Fluminense, a equipe que ele fez talvez a sua maior apresentação individual. O Santos empatou, o gol do Santos foi marcado pelo David, e naquela partida em Vila Belmiro, o Santos atuou com Mauro, Flávio, Alisson, Ávalos e Wendel, depois entrou o Elton, Fabinho, depois Luciano Henrique, Ricardo Bóvio, Zé Elias e o Giovani, David e Fabiano, depois que o Fabiano saiu, deu lugar ao Danilinho. O técnico era o ex-companheiro de Santos do Giovani, o Alexandre Galo. É isso aí, como você falou, ele fez uma bela dupla com o Robinho, em alguns jogos fizeram tabelas, deixando a torcida nostálgica, porque a gente lembra de tabela, não lembra, né, mas a gente viu muito falar Pelé e Coutinho, então a gente via tabela Giovani e Robinho, gols, teve um golaço do Robinho contra o Inter no Beira-Rio, um cavadinha em cima do Klemer, tabela com Giovani, e eles conseguiram aprontar das suas. Eu lembro, o jogo mais marcante dessa volta foi aquela partida contra o Corinthians na Vila Belmiro, que teve o escândalo de arbitragem do Edilson Pereira de Carvalho, né, foi um dos jogos contaminados, e o Giovani jogou muito, né? O Robinho estava fora de forma porque ele estava negociando com o Real Madrid, tinha jogado a Copa das Confederações pela seleção e disse que não jogaria mais no Santos até resolver essa situação. E ele acabou ficando um tempo sem jogar, voltou fora de ritmo, mas mesmo assim foi importante, só que o nome daquele jogo foi o Giovani. Ele participou do primeiro gol no jogo contra o Corinthians, ele fez um cruzamento para o Robinho, o Marinho fez contra logo no começo do jogo. Ele fez uma jogada fantástica pela esquerda, cruzou para trás e o Ricardinho fez um gol. E ele fez um golaço de fora da área, que a gente vai subir aqui com a narração do Kleber Machado. Um belíssimo bom chute, o goleiro deles era o Fábio Costa, não entendeu nada. E Kleber Machado contra o cruzamento do Elton, a bola não chega no Bob, chega no Giovani, bate pro gol! Giovani do Santos! Uma pancada de Giovani! Dominou. Um detalhe também, Fernando, desse jogo
remarcado, né, contra o Corinthians, anulado, foi que o juiz, o Edilson, ele entrou para fazer o resultado pró-Corinthians, só que ele disse, e foi até interceptado em conversas telefônicas e escutas, que o Giovani jogou tão bem que não teve como ele manipular o resultado. Para você ver como, sensacional, como o cara né, Vini? fez chover. Exatamente. Contra aí, 11 jogadores e contra o juiz ainda. É difícil, né? E aí o Robinho acabou sendo vendido para o Real, ele saiu em agosto. O Santos tinha conseguido até ficar na vice-liderança do campeonato, mas foi perdendo força aos poucos e acabou o campeonato no meio da tabela. O Giovani fez 6 gols no Brasileirão e acabou a temporada com esses 6 gols com a camisa do Santos. Já para 2006, o Santos fez uma reformulação, trouxe o Vanderlei Luxemburgo de volta. O Luxemburgo, no primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o São Bento, colocou o Giovani como titular, mas a partir do segundo jogo foi afastado sem maiores explicações e acabou sendo dispensado. O Giovani ainda tinha caldo, tinha coisa para dar ainda para o Santos, só que o Luxemburgo todo mundo conhece como é o método dele, ele gosta às vezes de bater de frente contra medalhão, ele prefere os jogadores dele, e aí o Giovani acabou sendo dispensado. E uma curiosidade é que tecnicamente o Giovani acabou sendo campeão paulista. Ele jogou a estreia, o Santos foi campeão no decorrer da competição, mas claro, isso é só uma mera formalidade, já que o Giovani pouco fez naquele campeonato. E aí ele acabou voltando para o exterior. Em 2006 ele foi jogar na Arábia Saudita, no Al Hilal. Depois ele voltou para a Grécia, foi jogar no Ethnikos Pireu, ficou 2008 parado e em 2009 foi jogar no Mojimirim. Ele foi convidado na ocasião pelo Rivaldo, seu grande amigo e ex-companheiro de Barcelona e seleção. Rivaldo era o presidente do Mojimirim. Contratou o Giovani para jogar e jogou algumas partidas na equipe do interior paulista. Em 2010, Vini, Giovani volta a vestir a camisa do Santos. Uma ideia do presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Laor, que até para fazer uma reparação histórica, trouxe o Giovani para encerrar a carreira no Santos em 2010. Aos 38 anos, o Giovani foi seria, né, o toque de experiência no meio da juventude, mas aquela equipe sensacional do Santos acabou, de alguma forma, não dando muito espaço para que o Giovani pudesse atuar por muitos mais minutos. Giovani, em 2010, reestreou na primeira partida do Santos na temporada contra o Rio Branco, 4-0 para o Santos, 2 gols de Paulo Henrique Ganso, 2 gols de Neymar. O Giovani entrou no lugar do André no decorrer da partida. O time engrenou, todos sabem, o Giovani jogou menos do que deveria, né? Mas tivemos a oportunidade de ver Giovani, Robinho e Neymar em campo, poucas vezes, mas vimos. E bem legal, Vini, uma partida num sábado de carnaval contra o Rio Claro, no Pacaembu, um jogo bem difícil, o jogo empatado até o finalzinho do jogo, e aí o Giovani entrou em ação. Vamos escutar pela voz do Milton Leite, narrando para o Premier, o que o Giovani fez naquela tarde lá contra o Rio Claro no Pacaembu. Aí o Neymar ganhou, tocou para o André, de calcanhar, para o Neymar, grande drible, foi para a área, batida, Sidre, olha só! No time dos meninos, é o vovô Giovani que vira o jogo aos 42. Belíssima jogada do Neymar, Giovani só empurrou pro gol, explodiu o Pacaembu, um sábado de carnaval, um calor, absurdo, um sol para cada um no Pacaembu, mas a torcida saiu feliz. Nessa passagem de 2010, Fernando, a gente teve outros momentos prazerosos, né, do Giovani com a camisa do Santos. Um exemplo disso é aquela goleada por 10-0 contra o Naviraense na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, que a gente já até abordou aqui em episódios anteriores. E o detalhe desse jogo é que o Dorival Júnior tirou o Dracena, o zagueiro Edu Dracena, no intervalo para colocar o Giovani. Então o jogo foi levado em ritmo de treino. O Giovani não estava muito preocupado em aparecer, ele dava muitos passes para os meninos estavam voando e voaram tanto que o Santos foi campeão da Copa do Brasil e do Paulistão. O Giovani disputou apenas 7 jogos, mas
foi um pouco mais importante do que em 2006, ele pôde comemorar os seus primeiros títulos pelo clube. Não da maneira que ele queria, porque na final do Paulistão contra o Santo André, a ideia do técnico Dorival Júnior era colocar o Giovani no final da partida quando o jogo tivesse resolvido. Só que aquele time do Santo André era enjoado demais. Aquele jogo foi um dos jogos mais emocionantes que eu vi em estádio na minha vida. Foi um nervosismo do começo ao fim e acabou colocando água no chope do Giovani, que não pôde entrar. Esse jogo nós vamos recontar qualquer dia aqui com certeza. Tem até um caso nesse jogo, um amigo meu, vou preferir não revelar o nome, ele estava tão nervoso que ele falou: segura minha mão que eu não estou conseguindo ficar quieto aqui. Não faço ideia de quem seja. E o Giovani ficou, como o time estava muito engrenado, o Giovani acabou ficando sem oportunidades. E o contrato dele era previsto para o final de agosto, ele encerrou o vínculo dele com o clube em junho. Então, quando os jogos iam passando, ele via que não ia conseguir jogar. A última partida dele foi no dia 22 de maio contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Depois disso ele não conseguiu mais ser relacionado e nem jogar e acabou pedindo a antecipação do término do seu contrato. Naquele jogo que o Santos venceu o Atlético no Serra Dourada, o Santos foi a campo com Felipe Pará, Dracena, Durval e Alexandro, Arouca, Wesley, Marquinhos, Zezinho, depois entrou o Rodriguinho, Zé Love, depois Giovani, Marcel, depois Michael Leite. O técnico foi o Dorival Júnior naquela ocasião. Você quer falar alguma coisa desse jogo, Fernando? Algum detalhe? Não, esse foi o jogo que os rapazes foram afastados por Dorival Júnior porque se atrasaram para se apresentar. Neymar, Madison, André e Paulo Henrique Ganso, se não me falha a memória. Que estavam numa festa. Uma festa, né? Acabaram se atrasando. Acontece. Quem nunca se atrasou recém-chegado de uma festa, hein, Vini? Exatamente. Quem nunca foi trabalhar virado, esse tipo de coisa. E aí, como o Giovani, como eu disse, ele não estava tendo chances, esse jogo do Atlético acabou sendo o seu último, ele não teve uma despedida oficial, né, digna para ele. O que aconteceu anos depois, apenas em 2016, quando o Léo foi se despedir do Santos, fez aquele amistoso contra o Benfica em Vila Belmiro, e o Giovani já tinha aposentado, né? Aposentou em 2010, entrou naquela partida, desfilou o seu bom futebol. Aniversário de 100 anos da vida. Aniversário de 100 anos da Vila, essa partida. Santos acabou empatando esse jogo 1-1, gol do zagueiro Nogueira. Grande Nogueira. Grande Nogueira. E o balanço total da carreira do Giovani com a camisa do Santos foi o seguinte: ele jogou 138 jogos, fez 73 gols. A gente é ruim de matemática, mas dá uma média de mais de um gol a cada meia partida. Não, meio gol por partida. Caraca, tá vendo como a gente não sabe nada de matemática? Eu nem me atrevo. Sem Excel eu tô fora. Fernando, antes de encerrar, eu queria deixar aqui uma dica da semana. Toda vez a gente vai colocar uma dica aqui da semana, não, é da quinzena, já que o nosso projeto é quinzenal. Eu quero indicar o podcast Meu Time de Botão, que é feito pelo Leandro Yamin e pelo Paulo Júnior. Esse podcast foi um dos que acabou inspirando a gente a fazer esse projeto aqui. Vale muito a pena ouvir, tem muita coisa boa lá de vários times, né? Lá eles fazem aberto para todos os times, contam várias histórias, seleções e tudo mais. E eu quero deixar essa dica por aqui. Estamos conversados, Fernando? Tudo certo, Vini. Por hoje é só. Até a próxima, então. Forte abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.